Bom dia para todos. Hoje, 2 de fevereiro de 2023, nós estamos no encontro 107. Que ótimo, não? Mas vamos iniciar então o nosso encontro, elevando o nosso pensamento a Jesus, a Deus. Na nossa tela mental, aquela imagem do Mestre que conhecemos. Jesus, amigo, mais uma vez queremos te agradecer a oportunidade de aqui estarmos para aprendermos um pouco mais dos ensinamentos que deixaste. Muito obrigado, Mestre, por esta oportunidade. Aos amigos espirituais que nos ajudam e nos amparam, também os nossos agradecimentos. Agradecimentos àqueles que chegam do plano espiritual para conosco conviver este momento. Muito obrigado, queridos irmãos, por aqui estarem. Muito obrigado. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. No encontro passado, nós paramos, praticamente podemos dizer, nesse slide. Foi no slide seguinte, mas vamos retornar a este, certo? Mas antes, nós gostaríamos de conversar sobre alguns detalhes que foram enumerados no encontro de evangelização de espíritos que aconteceu agora em janeiro, lá em Sacramento. E nós, inclusive, enumeramos alguns detalhes para conversarmos a respeito. Nós já falamos aqui, por exemplo, quando tratamos de provas e expiações, vamos mudar esse conceito e vamos tratar provas e expiações como oportunidades. Vamos estabelecer para nós como oportunidades. Fica até mais leve de se encarar uma prova ou uma expiação, né? Tratando como oportunidade. É uma oportunidade de crescimento. A partir do momento que nós venhamos aproveitar essa oportunidade, tratando-a com carinho para crescermos espiritualmente, sabendo o significado que essa prova ou essa expiação está querendo trazer para nós, a melhora que ali se encontra. Não é um castigo, é uma oportunidade de crescimento. Isso é importante, mudar esse conceito. Foi muito falado, e nós vimos aqui já anteriormente, quando falávamos a respeito das parábolas de Jesus, nós chegamos a ver aqui, né, a parábola do joio e do trigo. Aqueles mais antigos que estiveram aqui conosco devem lembrar disso. Foi muito comentado. Há trechos dessa parábola. Por exemplo, o trigo tem que crescer junto com o joio. Interessante, não? O trigo tem que crescer, o joio é venenoso, é uma erva daninha, mas ela deve crescer junto com o joio. Na colheita, o joio será queimado, mas o trigo vai para o celeiro. Isso está em Mateus, capítulo 24, capítulo 13, versículo 24 a 30. Por que essa parábola está expressa desta forma? E o trigo deve crescer junto com o joio, porque alguém queria tirar o joio, mas Jesus disse que não, para deixar crescer. E só na colheita, então, o joio seria separado do trigo. Por quê? Porque o joio são aqueles que estão ao nosso lado para o nosso crescimento espiritual. São aqueles com os quais concordamos que estivesse ao nosso lado para a corrigenda dos nossos problemas,
dos nossos defeitos, dos nossos erros, da nossa regeneração. Então, o joio na parábola significa os nossos familiares, as pessoas com que nós convivemos, o ambiente onde nos encontramos, companheiros de trabalho, tudo em proveito do nosso crescimento espiritual. Por isso, aquele espírito foi a minha mãe, aquele pai foi o meu pai, aquele espírito foi meu pai, os meus irmãos, a minha esposa, os meus filhos. Considerando os joios, eles vieram para me ajudar no crescimento espiritual. Por isso tem que crescer junto, tem que estar junto. Se você vai para um local e não tem nenhum joio ao teu lado, como é que você vai providenciar o crescimento espiritual? O teu processo evolutivo vai ficar travado. Então isso foi muito comentado. E uma coisa que eu também achei bastante interessante, os comentários sobre os nossos relacionamentos, sobre aquelas pessoas que nós de repente encontramos e começamos a analisar. Fulano é desse jeito, fulano é daquele. Você viu? Tem aquele defeito, tem aquela qualidade. Parar com esse tipo de situação. E eles chamaram isso de celebrar. É um verbo novo, eu não sabia que tinha esse verbo. Celebrar. Parar de celebrar e sentir. Porque quando você deixa de analisar as pessoas e passa a senti-las, não é? Você então de repente sente a necessidade de promover algo para ajudar aquele ser, e você também promove em você a compreensão maior, né, do que o outro se encontra, né? Por isso ele está ao teu lado, por isso você encontrou com ele, para senti-lo. Jesus não interpretava, Jesus sentia, não celebrava. Então, não celebrar. Olhar para as pessoas, você não está vendo defeito, você não está vendo qualidade, você vai senti-la e ver aonde você pode promover um aprimoramento e também procurar compreender o estado daquela pessoa, porque também te serve como conhecimento para o teu processo evolutivo, né? Explorando evidentemente por tempo. Muito bem, o que mais? Isso aqui é coisa que eu venho batendo faz tempo, e aliás, tudo isso sempre foi muito comentado. Abandonar as ilusões do materialismo. Abandonar as ilusões do materialismo. Deixar de protelar para amanhã. Não, amanhã eu vejo isso. Amanhã eu faço assim. Segundo Eurípides, as ilusões do materialismo é que tem nos travado no processo de crescimento espiritual. Isso foi muito batido. Aliás, em todos os encontros, sempre foi muito batido essa situação. A gente precisa se inteirar plenamente que somos espíritos e que estamos aqui para um processo de aprimoramento espiritual. Está no Evangelho, já vimos isso. Aperfeiçoamento espiritual. Para isso nós reencarnamos. Não deixarmos nos envolver pelas situações materialistas que procuram nos envolver. E todos nós vamos ter sempre alguém ao nosso lado querendo nos induzir a isto. E é difícil resistir? É difícil resistir, mas tem que resistir. Você é dono de você e não da opinião que o outro acha que você tem que seguir. O outro vai se aborrecer, problema dele.
familiar às vezes torna-se difícil, mas a gente tem que arranjar uma maneira de contornar. Às vezes a gente cede até um pouquinho para depois poder, né, para não criar um clima de desajuste no lar. Evidentemente, não vai se fazer isso. Né? São situações às vezes muito difíceis, mas para isso Deus nos deu a inteligência a ser desenvolvida. Aí é que está o grande detalhe. Vamos desenvolver a inteligência. O que eu posso fazer diante dessa situação que está me envolvendo e que vai me prejudicar, e eu não posso segui-la. Vai me prejudicar e eu também preciso deixar que o outro perceba que ele também está se prejudicando. Inteligência a ser desenvolvida. Isso é importante demais, né? Justamente o relacionamento deve se dar de espírito para espírito. O nosso relacionamento deve se dar de espírito para espírito. Importante isso. O que significa dizer que temos que nos conscientizar que somos espíritos, não somos corpos. Corpos físicos são ferramentas de trabalho para o espírito. Esse é o grande detalhe. Da mesma forma que eu costumo falar aqui, que não batemos mais o prego com a pedra, é o martelo. O martelo é uma ferramenta de trabalho para bater o prego. O corpo é uma ferramenta de trabalho para o crescimento espiritual. Muito bem, feito isto, vamos então seguir nos nossos slides, nos nossos comentários. A palavra é livre. Alguém quer dizer alguma coisa? Não, né? Muito bem. Então é porque todo mundo concordou. Todo mundo concordou. Diga. O problema é conseguir discernir o que é exagero no materialismo. Esse é o problema. Às vezes a gente pensa que, poxa, eu mereço isso, mas será que estou exagerando? O exagero. Esse é o problema. O exagero é sempre quando você está fazendo a mais do que deveria, não é verdade? A mais do que deveria. O exagero é quando você está fazendo de forma a mais do que deveria e atrapalhando o teu prisma espiritual. Aí cabe a cada um. Porque muitas vezes, é o que eu estava falando, muitas vezes você está numa situação familiar, não é? Que não dá para você, de repente, dizer eu não vou fazer. Porque você vai criar um problema muito sério no teu grupo familiar e não convém fazer isso, não é? Então, por isso eu disse, você tem que colocar inteligência para funcionar. De repente você vai ceder ali, mas você já vai preparando um campo com a tua inteligência para fugir daquela situação e também mostrar ao outro que você precisa fazer de outra maneira e que o outro passe a entender isso também. Porque o outro não está colado em nós. Nós somos uma individualidade. Ninguém pode ficar preso um ao outro. Isso não existe. Quando existe essa confusão que a gente tem visto por aí, né? De apego, o cara vai e mata, o cara vai e esfaqueia, enfim, assassina, faz lá uma série de besteira, né? Bate. Isso é apego. Isso não pode existir. Nós somos individualidades. Então, o que a gente tem que fazer numa situação em que nós somos sempre convocados no grupo familiar, de repente, para um processo materialista? É usar a inteligência para tentar fugir dele, sem criar confusões, sem criar desafeto, né, no grupo familiar, porque o grupo familiar é onde nós temos que criar maior afeto. São joios que Deus nos cedeu para o nosso desenvolvimento, né? Eles são joio para nós e nós para eles, né? Eu costumo dizer, o outro também somos nós, né? Quando a gente fala do outro, estamos falando de nós também somos nós, o outro, né? Então, mas eu não posso dar um passeio. Pode, mas você tem que ver se isso não vai prejudicar o teu processo espiritual. Porque, como diz no Evangelho, nós reencarnamos, estamos aqui para o aprimoramento espiritual. Então você tem que
colocar isso como medida. Se o que você vai fazer vai atrapalhar, prejudicar o teu aprimoramento espiritual, aí você tem que ver o que faz. Aí é um exagero. Não, mas eu não posso tirar umas férias, eu não posso ir passear, pode. Mas, escuta, nesse teu passear, nessas tuas férias, você não tem algum compromisso espiritual a ser cumprido? Não é com a casa espírita, nem é com o outro, com você mesma. Com você mesmo. Sim, tenho. Então eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Porque eu já contei isso aqui. Quantas vezes, em final de ano, eu recebo telefonema, fulano, você que pode fazer essa palestra comigo? Eu estou marcado, eu digo, não, quem tem que fazer é tu mesmo. E eu não vou. E eu não vou. E eu não vou. E eu não vou. E nunca fui, não vou, está errado. Pô, eu ia chamar você para fazer uma palestra para mim, você não vai, né? Não, se você for passear, for para férias, se você estiver doente, o problema aí a gente é diferente. Mas todo final do ano tem isso. Final de ano, época de férias, de festa. Não, fulano, não, porque eu tenho uma. Não, vai você, eu não posso, eu também estou ocupado. É claro, quer dizer, eu também vou para festa, né? Eu também vou para festa, você fala, né? Oi? Você vai para festa? Então eu também vou para festa, não vai dar para fazer, não. É isso, né? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Esse é um dos últimos slides que nós vimos a vez passada. Vamos rememorar. Como desencarnados, quando paráveis no espaço, escolheste as vossas provas, vou julgar-vos bastante forte para suportar. Está aí. As provas que nós temos hoje, as oportunidades que nós temos hoje, elas estão aí. Vejam, é aquilo que eu sempre digo, na codificação está tudo. Nós é que não conseguimos encontrar. O que está aqui? Olha, planejamento reencarnatório, está tudo ele aqui. O processo reencarnatório, tudo ele aqui. As provas, ou julgados bastante fortes para suportar. Nós concordamos com tudo isso. Nós concordamos em ter os nossos familiares, aqueles que estão ao nosso lado. Não podemos perder a paciência, não podemos ficar nervosos. É isso. Por quê? São ferramentas procurando o nosso ajuste. Veja que oportunidade maravilhosa. Por que murmurar agora? Olha aí. Eu sempre me lembro de André Luiz, a frase de André Luiz, né? Reclamar é ferir-se, e é uma realidade. Quando nós reclamamos, praticamente estamos blasfemando contra Deus, contra os amigos espirituais, contra Jesus. Eu não mereço isso. Quem disse para você que não merece? Quem disse? Merece e tem que agradecer, porque é um merecimento que você está recebendo para o processo evolutivo. Por que não agradecer? Por isso, sempre agradecer a Deus tudo que nos acontece. Importante, veja com tudo. Por que comigo? Ou então, por que não comigo? Pois é, não pode, né? Veja que tudo vai de encontro a Deus. Aí é como dizem por aí, né? O ruim e o bom não tem problema, vai de encontro a Deus. É tudo ferramenta para o nosso processo evolutivo. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, já sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória. O momento mais forte, o momento das mais fortes dores, lhes serão as primeiras notas alegres da eternidade. Agostinho. Ele é experiente, né? Tem muita É experiência. só chegar nos livros dos Espíritos, do Evangelho, ver a conclusão do Agostinho. As conclusões. Veja bem, já sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória. Já sabias.
Viu, Rosa? Você já sabia. Com certeza. Por que você reclamou? Não estou reclamando, Não reclamar mais não? não. Só agradeço. Já sabia. Eu passei por uma prova de fogo também. É. Graças aos amigos espirituais eu consegui sair. E você se lembra? E você já sabia? Você se lembrou que você já Naquele sabia? tempo eu não tinha. Mas agora você sabe. Agora eu sei. Graças a Deus. Que ótimo. Viu? Vamos em frente. Mesmo sem Esse saber, slide- eu tive ajuda. Depois nós vimos esse slide aqui. A educação de contraste é a educação que promove no ser mudanças expressivas íntimas a partir dos contrastes que precisará vivenciar para transformar seus sentimentos. Então veja, todo o processo que nós produzimos para esta reencarnação, todo o planejamento reencarnatório, ele tem esse sentido, transformar os sentimentos. Porque são os nossos sentimentos que não estão realmente aperfeiçoados e precisamos aperfeiçoá-los. São doentes. E para aperfeiçoar os sentimentos, nós temos que procurar o conhecimento, o aprendizado, não tem outra forma, não tem outra maneira. E procurar segui-los. E o melhor caminho para isso, não tem outro, é justamente o Evangelho. As instruções que Jesus nos deixou. Vamos em frente. Esse slide nós já assistimos. Os contrastes fazem parte das injunções reencarnatórias que vão contribuir com as modificações necessárias que merecem a atenção e cuidado durante a reencarnação. Injunções são aqueles momentos mais difíceis. Essas são realmente as injunções reencarnatórias. Aqueles momentos mais difíceis que nós atravessamos com alguém que está ao nosso lado, com alguma dificuldade que temos, com um problema que nos surge na existência. E essas injunções são a que nós temos realmente que vencer. Elas são as mais difíceis, mas são as mais meritórias. Que esposo difícil, que esposa difícil, que filho, meu Deus do céu, ele me atormenta. Esses são as injunções. Eu não queria morar nesse lugar. Olha, tem tanta gente, né, reclamando do lugar que mora. Vai para outro. Eu me lembro sempre do livro do Richard Simonetti, Atravessando a Rua. Lembra desse livro? Atravessando a Rua. O cara vai sair de um lugar para outro. Como é que era lá? Aqui é a mesma coisa. Não, o cara que precisava modificar não é o lugar. Quem precisa de modificação somos nós, não é o lugar que nós estamos. Você vê que tem pessoas que moram nas comunidades, como chamam por aí, nas favelas, e estão lá todo dia, vão, entram, saem, nada lhes acontece, está tudo sempre. Por quê? Porque não é o lugar, é a pessoa, é o comportamento que ela tem, são as ideias que ela segue, é o que ela faz, é como ela se comunica, como ela se relaciona. O lugar é o melhor para o nosso desenvolvimento, é a ambientação reencarnatória, como vamos ver bem mais adiante. Esses contrastes irão favorecer o uso da inteligência. Olha ela aqui. Falávamos há pouco da inteligência. Irão favorecer o uso da inteligência na busca dos recursos que o espírito necessita perante a sua ambientação reencarnatória. Veja, que falávamos aqui quanto ao materialismo, né? Quando dizia que alguém nos convida no grupo familiar, temos que fazer uso disso aqui, da inteligência. Tudo isso está na ambientação reencarnatória que estamos vivendo, seja ela no lar, no lugar, no país. Muito bem. Eu passei por essas
experiência. Oi? Eu passei por essa experiência. Ah, e quem não passa? A educação do contraste tem essa função da educação do contraste: oferecer ao espírito instrumentos que lhe possibilite compreender seus conflitos. Olha, aquela pessoa que me irrita diariamente, você está em conflito com você mesmo, porque você não teria que se irritar com ele. Ele é ele, você é você. Se você está se irritando, o problema não é dele, é seu. Está aí. Tem a função de oferecer os instrumentos que lhe possibilitem compreender seus conflitos. Então compreenda e exercite-se a modo de poder melhorar e não se irritar. Porque você tem que compreender. Se ele está te irritando, é um estado em que ele se encontra de ignorância, de falta de conhecimento, enfim. Ajude-o, ao invés de se irritar, ajude-o. Vamos em frente. Essa parte aqui é que nós não vimos ainda. Os contrastes são pontos importantes que vão contribuir com o crescimento espiritual do ser. Não podemos generalizar, mas grande parte dos contrastes estão implícitos nas necessidades que o planejamento reencarnatório apresenta. O que significa dizer que nós concordamos, porque o nosso planejamento reencarnatório foi feito em concordância com os amigos espirituais, elaboramos junto com eles. Então, veja, por que reclamar? Por que murmurar agora, como estava falando ali no slide anterior? Nós concordamos. Concordamos por quê? Porque vimos que naquele momento precisávamos, e precisamos, continuamos precisando dos ajustes necessários que aquele contraste, que aquela situação vai promover em nós. Por isso nós concordamos. Como já falei, quando apresenta-se situações mais difíceis que nós desejamos, por exemplo, eu desejo me encontrar, exemplificando, eu desejo me encontrar com aquele espírito, face aquela confusão, aquele problema que tive na existência X, na existência passada, eu gostaria de encontrar com ele para poder resolver o problema agora. Aí um amigo espiritual diz para você: não, meu irmão, você ainda não está preparado. As suas qualidades espirituais ainda não estão no ponto para você resolver essa questão. Vamos deixar para uma próxima existência. O amigo espiritual tenta te convencer para que naquela existência, aquele motivo não participe da tua reencarnação, do teu planejamento reencarnatório, porque você não está preparado. É como se dissesse para nós: não, meu irmão, eu quero reencarnar para ser bonzinho o tempo inteiro. Não dá, né, meu irmão? Você ainda não tem esse preparo. Não, mas eu sinto que eu... Não, você não tem esse preparo. Até porque na Terra não tem ninguém bonzinho o tempo inteiro, né? Se alguém disser para você que é bonzinho o tempo inteiro, pode apontar o dedo e dizer que está mentindo, porque está mesmo. Mas eu não faço nada de mal. Mas será que você não pensa? Não é não, Cris? Ou... Pensamento é uma coisa que a gente... Mas a gente bota ele para fora. Não é? Então a gente tem que pensar bastante nisso, né? A casa espírita, atenção, olha só. A casa espírita do terceiro milênio precisa olhar com mais carinho para as necessidades dos irmãos que nela buscam a compreensão para as suas dores, males que aparentemente são simples,
mas são reflexos das matrizes doentias presentes na memória e no perispírito. É por isso que constantemente eu tenho dito, e já faz tempo que eu vejo que as casas espíritas precisam se atualizar, porque elas não têm feito isso. Elas não têm feito isso. O Leon Denis, que frequentei por muitos anos, 18 anos no Leon Denis, aquela plateia enorme, em todas as reuniões, até não tinha lugar mais para sentar, eu só ficava lá de fora ali. E daí? Pessoas que vão lá, todos nós temos conflitos, cheios de conflitos, e simplesmente assistem uma palestra na qual não podem fazer nenhuma arguição, nenhuma pergunta, e se fizer, alguém está lá, fiscal, vai lá e reclama que está falando demais. É assim que funciona. Para não atrapalhar o outro ouvir, então não pode falar. E daí? E vai embora. Cheio de dúvidas. Se chegou com algumas, sai com outras tantas. Por isso, a instrução para que uma casa espírita funcione melhor hoje e realmente leve o conhecimento às pessoas, que se faz necessário a todos nós, não é? São pequenos grupos comunitores ali explicando, conversando, falando a respeito de um tema, mas que as pessoas possam falar, possam dizer alguma coisa. Falar alguma coisa a vocês, eu não estou falando nada hoje. Eu já falei isso, É? Então, é isso. Essa tem que ser a casa espírita do terceiro milênio. Nós estamos no terceiro milênio. É a terceira fase da doutrina espírita, e quem nos mandou esse recado foi Dias da Cruz, que faz parte da falange de Eurípides. Está no livro. E olha o título desse livro. Está ali, ó. A Casa Espírita. Olha, isso é uma parte do que está no livro. Vamos em frente. Agora entramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a nossa base. A nossa base de trabalho é a codificação feita por Allan Kardec. Essa é a nossa base. Homem no mundo, contrastes. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes. Nós sabemos disso. De caracteres opostos. Olha os contrastes aí. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Por que você ofendeu aquela pessoa naquele dia? Tu lembra? Por que você está rindo? Viu? Ali, ó. Sedes alegres, felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta. Seja a vossa alegria que provém da consciência reta. Como vê isso? Alegria, estou numa festa, estou bebendo pra caramba. Aí não é essa alegria. Não é essa alegria. Eu vou para Gandaia, estou alegre. Não é essa alegria. Vou beber todas, né? Pois é. Não. O pessoal fala isso, né? A gente vê, inclusive, nas reportagens da TV, né? Já sei. O cara tem com o copo na mão, mulher, todo mundo ali naquela gandaia, sem vergonha. Coitado desses espíritos. Aí é falso, né? Está problema Não é verdadeiro, é sério. falso. Né? Então, é a alegria, né, da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança, né? Na posse da felicidade, da paz, né? É isso. Então veja, aqui fala dos contrastes. Espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos, não tem como. É o que eu digo, está tudo na codificação. Mas as casas espíritas não estão se preocupando em se atualizar, em se procurar os novos esclarecimentos a respeito da doutrina, a respeito do que está
está no Testamento, no Novo e no Velho, porque o Velho também é de Jesus, porque a inspiração veio dele. Aqueles apóstolos, aqueles que escreveram o Velho Testamento, também foram inspirados por Jesus. Eles vieram como obreiros para aquele trabalho, foram enviados para aquele trabalho, espíritos capazes para realizar aquela obra. Não acontece nada por acaso, o acaso não existe. Acaso não existe. Ah, eu chutei uma pedra, eu estou com o dedo machucado, que coisa, que acaso. Não. Preste atenção por onde você anda. Olha o que está fazendo. Tenha mais atenção, seja prudente. Você não chutou a pedra por acaso, ela estava lá no caminho. Você não percebeu, chutou. Machucou teu pé? Agora cura, sabe? Procura orientação de vida. A coisa é séria. É que nós estamos acostumados a simplesmente ter aquela conclusão do impulso. Acabou. Não, não é bem assim. Qualquer problema, qualquer dificuldade que nós tivermos na vida, a gente deve parar para analisar por que isto está acontecendo. Por que aconteceu dessa forma? O que eu fiz de errado? Desenvolver a inteligência. Como está indo? Por isso que nós temos a inteligência. O cachorrinho que eu tenho lá em casa, a inteligência dele é completamente rudimentar. Não dá para ele raciocinar em torno, né? Mas nós não. Nós já temos. A dele está sendo desenvolvida. A nossa já está em desenvolvimento. Mas não parece, eles são melhores que nós. Ah, mas tem. melhor do que o humano. Você pode maltratá-lo, que daqui a pouco ele vem e te faz carinho. Sim. Vai te lamber, vem para as pernas. Bem melhores que a gente. Não é? Não, Você vê. tratamento Você vê. Então veja aqui. Vamos você falar isso. Veja como nós somos esquisitos. Porque nós já passamos por essa fase. Sim. Estamos esquecidos, né? Nós já respeitamos ofensas de outros. Eu digo nós, essência espiritual. Nós já enfrentamos pancadas de outro e íamos lá e tratávamos com carinho. Interessante isto, não? Então vejam, na nossa memória está tudo guardado. No momento em que nós desenvolvemos outros caracteres e outras necessidades, tudo isso será avivado em nós. Você pode xingar, maltratar, dizer que não presta, dizer a Menezes, jamais ele vai te maltratar, ele vai te ajudar. Não é o que acontece com a gente, né? Não é o que acontece com a gente. Por quê? Porque já desenvolveu. E todos esses outros caracteres estão na memória dele. Diga. Agora me passou pela cabeça uma ideia aqui. Essa memória que a gente tem contínua, ela conta só quando a gente... Não, ela conta desde que você foi criado. Desde que foi átomo? Desde que você foi criado. E que você passou a ter uma determinada consciência. Digamos, desde a mônada. Que a mônada já é tratada uma oh meu Deus, como é que fala? Às vezes eu falo um princípio inteligente. Princípio inteligente. Como está no Evangelho. Na codificação, cuida como princípio inteligente. Emmanuel criou o termo princípio espiritual. E no livro do André Luiz, naquele Evolução em 2 Mundos, fala da mônada, que é a mesma coisa. Do vírus, digamos, do vírus. Sim, é o princípio espiritual do vírus. Ali tem o ser. Sim, e o vírus é uma coisa que... Oi? Aquela minhoquinha que anda no chão. Não, aquela minhoquinha já é mais do que o vírus. Ela está cheia de vírus. O vírus você não consegue ver. É muito pequenininho. É o vírus da gripe.
e ele permanece contigo. Mas se você der chance, ele, opa, te pega. Né? O vírus é justamente o que André Luiz começou a falar, a chamar de mônada. Porque é o princípio espiritual mais rudimentar que se conhece. É um unicelular. Só tem uma célula. O mais rudimentar. E aí ele passou a chamar dessa forma. Porque mônada também tem tantos outros significados. Muito bem, então vamos em frente. E aqui está. Isso daqui às vezes torna-se mais difícil de compreender. A progressividade se faz na manutenção de novas energias. Eu sempre gostei dessa parte. A progressividade da esperança é uma estrutura energética que impulsiona o espírito a buscar sua evolução. Progressividade da esperança. Eu acho essa condição sensacional. A humanidade tem avançado sem compreender a reencarnação como a maior oportunidade de educação do espírito. É uma realidade isso. Todos nós já sabemos. Todos nós sabemos. Nós sabemos que o espírito tem necessidade de reencarnar. Está no livro. Está na codificação. Nós sabemos que para determinados desenvolvimentos, somente desta forma é que nós nos desenvolvemos, reencarnando. Está na codificação. A necessidade de você estar hospedado na matéria. A visão materialista, fria e calculista reduz a vida do ser no nascer e morrer. É uma realidade, nós sabemos disso. Esse pensamento tem causado uma derrota íntima, destruindo a esperança. Observe esse detalhe. Isso é importantíssimo. Quer dizer, destruindo, te tira a visão de momentos maiores, de momentos melhores, do progresso que você pode ter, de que aquele momento é um momento passageiro, que você terá outros muitos melhores, que você não é aquilo, que você é muito mais do que aquilo. Te tira essa esperança, a visão materialista, porque você fica envolvido por cargas fluídicas de qualidades inferiores, que te ajudam nesse processo de se autodestruir, inclusive. O materialismo gera ilusões que dificultam o aprimoramento dos sentimentos do espírito. Realidade. Hoje eu vou beber até cair, né? Assim? Eu vou beber todas. Eu vou beber Hoje todas, ninguém- né? hoje ninguém- Bebe, né? Hoje ninguém me Bebe, segura. toma o barril, mergulha no barril. Hoje ninguém me segura. Tá doido, eu tô fora. Vejam bem, progressividade da esperança. E nós vamos ver isso mais adiante também, de forma mais profunda. Essa progressividade da esperança é um abraçar divino que gera em nós uma vontade de um amanhã melhor a partir do momento que nós estamos em sintonia com o bem, em sintonia com o crescimento espiritual, em sintonia em abandonar o que não presta. É um manto divino que nos encobre nesse momento. É alguma coisa gerada em nós mesmos, que envolve-nos e nos empurra em mais saber, em mais crescer, em melhor conhecer a vida. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. É verdade. Olha só. É o manto que me ajudou a sair do buraco quando eu estava caindo. Quem não Deu tava- força pra quem ainda não entrou no buraquinho nessa encarnação? Todos
nós, tá? Mas a gente não está conseguindo sair, né? Graças a Deus. Os eventos somente acontecem com a permissão de Deus. Isso aqui aconteceu porque teve vários comentários a respeito, olha só, eliminando dúvidas com relação a comentários efetivados no encontro do dia 8/11 de 2018. Eu deixei aqui, embora hoje seja 2 de fevereiro de 2023, quer dizer, 5 anos, quase 5 anos depois, mas eu deixei aqui porque é interessante para nós. Então vamos ver esses comentários. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Pode. Um homem mau resolve e diz: hoje eu vou pegar a Cris. Hoje eu vou pegar a Cris. E ele vai lá, e faz mal a Cris. E aí? Se ela estiver sintonizada com a divindade, não acontece nada com ela, ele não consegue pegar. E aí? Fazer mal ao seu próximo? Pode? Eu resolvo fazer mal na Cris, vou lá, faça mal a Cris. Eu posso fazer isso? Só consegue se ela não estiver sintonizada. Se ela estiver sintonizada com a divindade, ela não. Nada acontece com ela. Não. Eu, por mim mesmo, não consigo fazer mal a Cris. Deus não permitiria. Simplesmente. Vou fazer mal na Ingrid. Eu quero fazer mal a Ingrid. Deus não permitiria. E por que de repente eu chego lá e faço mal a Ingrid? Mas ai daquele por quem venha o escândalo. E o escândalo maior não é a prática daquilo que você fez, não. O escândalo maior está dentro de você. É o teu pensamento, é o teu sentimento. Esse é o escândalo maior. A prática é o exercício desse escândalo que aconteceu em você. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serviu, sem o saber, de instrumento à justiça divina, observe o detalhe, aquele que serviu, sem o saber, de instrumento da justiça divina. Por que sem o saber? Por causa da ignorância que ainda persiste no ser. Conosco, se nós fizermos o mal hoje, nós sabemos, não é sem saber não. E já não temos perdão depois. É porque nós estamos servindo de instrumento por causa das nossas ideias sem vergonha, os nossos pensamentos rudes ainda, ignorantes. De instrumento à justiça divina. Aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Ou seja, se eu for fazer mal a alguém e eu estiver sem o conhecimento do Evangelho, agindo de maneira imprópria, comportamentos perversos, eu vou lá fazer mal a Cris. Eu estou servindo de instrumento à justiça divina, porque ela merece receber este mal, para que ela se corrija. O espírito que está ali hospedado na personalidade cristina estava merecendo que eu fosse lá e fizesse o mal. Eu servi de instrumento à justiça divina para ajudá-la no seu crescimento espiritual. Quer dizer, de acordo com a ignorância que venhamos a nos encontrar, nós podemos servir de instrumento à justiça divina para fazer um mal ao outro. Mal entre aspas, que seria um bem, uma oportunidade para o outro de crescimento. Faço-me entender? Se
e eu só sou usado, faça a minha ignorância. Faça a minha ignorância. Se eu estiver com um comportamento elevado, com a compreensão da vida, com a compreensão da existência, sabendo por que aqui estou, por que caminho, eu não vou servir de instrumento para fazer mal a ninguém. Porque o meu estado espiritual está no nível que já passou desta fase. Todo aquele que faz mal ao outro, ele é aproveitado pela justiça divina para que o outro desperte face o seu estado de ignorância. E às vezes estimula até o perdão, né? Aí as pessoas dizem assim, tá vendo, fulano está me fazendo um mal terrível. Olha essa falta de compreensão. E a falta de compreensão? Tá vendo? Esse vizinho é uma peste. Olha a falta de compreensão. Não é o vizinho que é uma peste, não. O vizinho está servindo de instrumento para você se melhorar e não pensar dessa maneira. Desenvolve o teu conhecimento, ser, e entenda que ele está ao teu lado por necessidade da tua ambientação reencarnatória e de você não pensar dessa maneira. Elimina esse mal que está em você, achar que ele é uma peste. Não é. Ele é um instrumento que está ali para te ajudar no teu desenvolvimento espiritual. Situação, né? Outro dia eu vi ali, né? Ontem eu vi na televisão uma reportagem em que tinha um casal namorando no carro. Não sei se vocês viram isso. Ele estava namorando no carro, um casal namorando no carro em frente à casa dele, numa rua aí, numa cidade do interior aí, que eu não me lembro qual. E o casal estava lá namorando. Muito bem. Parou o carro, ali, estava para parar o carro, eles estavam namorando. O sujeito saiu da casa dele pensando que eles estavam fazendo sexo dentro do carro. Não estavam, né? E aí, quando chegou lá, né, se aborreceu, falou impropério para o rapaz achou que tinha que permanecer, falou para ele que ele estava discutindo com a noiva também, a namorada, sei lá. E ele não conformado, depois aconteceu outros embaralhos lá, enfim, outros embaraços, e ele foi para dentro de casa, pegou uma faca Meu Deus. e voltou e discutiu com o cara disse que não ia sair dali, ele pegou a faca, pum, matou o sujeito. Olha o que esse espírito vai responder. Primeiro, pela acusação que ele fez e que não estava acontecendo, segundo a própria averiguação que foi feita. Segundo, que não estava acontecendo. Ele disse que o casal estava fazendo sexo lá na rua ali, no carro, em frente à casa dele. E não era isso, eles estavam discutindo, porque eles estavam aborrecidos, o casal. Estavam acontecendo um com o outro, enfim. Quer dizer, primeiro, a conclusão errada, e depois esfaquear o rapaz. O rapaz morreu. Bom. Agora, vamos analisar. O mal que ele fez foi porque ele queria fazer o mal ao outro? Não foi. O outro tem alguma dívida do passado. Ele serviu de instrumento para acontecer. Porque se o outro não merecesse a facada no peito, Deus não permitiria que acontecesse. Porque só acontece o que Deus permite. Deus não permitiria. Vejam como a coisa funciona. Então a gente tem que parar com essa história de que ficar condenando tudo. Não é por aí. Deus não permitiria que acontecesse com ele. Diga. Ontem aconteceu um caso que meu marido foi fazer a cirurgia ontem da catarata. E na sala
sala de espera, a gente chegou muito cedo e tal, e tinha uns outros lá, meu marido era o terceiro. Mas daí chegou um outro senhor lá, sentou com a filha. Aí eu falei, ele é o terceiro. Só que a secretária chamou o outro. Aí eu falei assim, não era você? Não era. Aí eu falei, vou chegar pra menina e perguntar por que o outro entrou assim na frente. Aí meu filho, meu marido, ele sabe que eu sou um pouco impulsiva. Ele foi falando assim, meu filho, não vou reclamar nada não, deixa. Aí eu falei assim, tá, e deixei. Deixa pra lá, ficar pensando, ficar orando aqui, deixa, de repente ele está precisando mais do meu marido. Aí ele foi lá, foi consultado. A filha dele depois chegou para mim, a gente conversando, pois é, ele marcou a cirurgia dele semana passada, mas houve um problema dentro do centro cirúrgico e foi remarcado para hoje. Ele ficou até 4 horas da tarde sem comer nada. E hoje ele está voltando para fazer essa cirurgia. Aí eu falei assim, olha, ele foi como um tapa em mim, porque, tipo assim, se eu fosse reclamar, quer dizer, ele estava marcado desde semana passada. Ficou até 4 horas em jejum, né? Quer dizer, com fome e voltou, Quer dizer, se eu fosse reclamar. Pois é. Olha Por isso, só, deu um arrependimento. Por isso é que é bom a gente sempre não utilizar o impulso. Quando for assim, Ingrid, lembra daquele mar sereno? Ingrid, eu amo. É o que me dá paz. Não, quando está em tempestade com ondas, né? Como aquela onda lá que os surfistas postam lá em Portugal, em Nazaré. Não entra nessa onda, porque essa onda é difícil. Sempre aquele mar sereno, né? Aquelas marolazinhas. Né? Então, quando te acontecer isso, você não pode levar daquele mar, sereno, né? Tem que ficar por aqui. Não vou pegar aquela onda. E olha que eu melhorei bastante, graças a Deus. Até porque eu disse minha meta, vou em oração. Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. São palavras, não é, que foram utilizadas àquela época, mas que nós temos que procurar entender. Evidentemente, perecer no inferno a alma e o corpo, ele diz assim: temei antes aquele que pode fazer perecer. Ele está falando de Deus. Deus é quem pode realmente promover uma situação dessa. Mas evidentemente que nós temos que entender que ninguém fica no inferno. Aliás, no inferno cada um faz o seu, se quiser tiver vontade, não é por aí. E o corpo a gente sabe que é um instrumento de trabalho. Mas àquela altura, evidentemente, as coisas tinham que ser ditas de uma maneira mais tormentosas para que o povo pudesse entender, né? Como foi o caso de Moisés, olho por olho, dente por dente. Havia necessidade naquela época de ser assim, porque Moisés foi um enviado do mestre. Mas naquela época não dava, não, meu filhinho, lembra de Jesus, lembra de Deus. Jesus ainda não tinha vindo, lembra de Deus. Não ia adiantar nada. Então, olho por olho, dente por dente. O que você fez? Matou fulano, então agora você vai morrer. Os outros estão vendo. Era uma educação que havia necessidade naquela época pelo atraso espiritual daqueles que estavam ali encarnados. Né? Porque o corpo morre, mas o espírito... Vida eterna, depois que foi criado, após ter sido criado. Né? Muito bem, então vimos o comentário, vamos voltar agora aqui. Lembram? Os vetores reencarnacionistas são imantados por sentimentos alimentados pela progressividade da esperança. Lembram dos vetores reencarnacionistas? São aqueles que estão geneticamente nosso corpo preparados para as nossas atividades. Nós, espíritos, é que vamos movimentá-los. Então você pode ter geneticamente em teu corpo determinadas situações para certos sentimentos
quando eu falo corpo físico, eu falo perispírito também. Né? Falo perispírito também, porque o perispírito é o que segue. E no perispírito ficarão todas as marcas daquilo que estamos produzindo. Como ele já tem marcas das nossas produções do passado. E nós só vamos nos tornar espírito puro quando esse perispírito for simplesmente luz. Então nós estamos trabalhando. É o que, Ingrid? Pode falar. Ela disse que está ferrada. Hã? Ela disse que está ferrada. Estou ferrada. Não, mas não, você não está ferrada. Você já está no caminho. Você está no caminho? Não. Nós já estivemos ferrados. Nós, eu, você, todo mundo. Nós agora já estamos no caminho, porque estamos procurando aprender. Né? Então, nós estamos procurando aprender, estamos no caminho. Então, nós temos que trabalhar. Nós estamos trabalhando, inclusive, para purificar esse perispírito, que é o corpo espiritual. Quando ele for simplesmente luz, nós não precisaremos mais desse perispírito, como Jesus não precisa e outros cristos, assim como Jesus. Eles são simplesmente espírito. Como é a forma deles? Não sei. Ninguém sabe. E quem disser alguma coisa da forma do espírito está mentindo, porque na Terra ninguém sabe. Não sei. É uma energia. Cuidemos assim. Ele não tem perispírito. Ele não precisa mais de um instrumento para agir. Ele age como o espírito que é. É um ponto, né, de energia. É. Tá bom. Tem uma forma? Tem uma forma. Como é? Não sei. Ninguém sabe. A gente não conhece. Quando eu estive lá em Fátima, lá tem um museu que fala sobre a primeira vez que eu fui. É um museu que você vai entrando, assim, são galerias, são salas que mostram o que aconteceu. Então, na realidade, o que os pastorinhos viram, os meninos viram, foi uma bola de energia. Entendeu? Por que bola? Porque é a forma mais perfeita, né? Ela não tem. Então, o que acontece? Essa bola, ela veio, apareceu para eles. Eles ficaram apavorados. Aí ela tomou a forma, entendeu? Da Virgem, de uma mulher. Aí falou com eles, aí que eles foram acalmando. Então, por que essa bola de energia é grande? Porque Maria, né? Eu imagino isso, é um espírito muito evoluído. Então esse ponto nosso, ele cresce conforme a gente cresce. E veja bem, ela se apresentou assim porque era a forma que as pessoas poderiam ver. Isso. Certo? Até porque Maria não está ao nível de Jesus, né? Maria vivia no mundo de regeneração, Maria veio de Sírios, né? Dessa constelação de Sírios, né? Então é um espírito ainda em evolução. E Hernani T. Santana, no livro Universo e Vida, ele fala que Maria, não é? Ainda no mundo de regeneração, ela teve uma queda. Isso fala Hernani T. Santana nesse livro. Mas a queda de Maria no mundo de regeneração, uma queda nossa no mundo de regeneração, não é uma queda como na Terra, né? É uma coisa diferente. Isso ele fala no seu livro, né, Hernani T. Santana, do Psicografia do Espírito Áureo. Esse livro é bastante interessante. Inclusive fala da materialidade, da materialização de Jesus, enfim, bastante interessante. Mas não vamos cuidar disso, nós estamos cuidando agora da progressividade e da esperança. Então veja, os vetores reencarnacionistas são imantados com sentimentos alimentados pela progressividade e a esperança. Por quê? Porque quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, nós ficamos entusiasmados com as ações que vamos praticar, porque nos comprometemos com o nosso planejamento, não é? E nós nos enchemos dessa esperança. E essa imantação, essa energia vem de Deus, vem da justiça divina, para nos ajudar no nosso desenvolvimento.
É como se você estivesse recebendo uma energia, você não sabe de onde, mas você tem em frente daquilo. Quando você está bem direcionado, quando você está procurando o melhor, quando você está agindo benignamente. Esse slide foi o que nós vimos na vez passada, não foi? A humanidade tem avançado sem compreender a reencarnação como uma oportunidade de educação do espírito. Foi esse slide. Nós já vimos, não? Vimos esse slide. Então vamos passar a este. Materialista espiritualista, esclarecendo. Para você não destruir a progressividade da esperança, há necessidade que nós nos enquadremos aqui. Quando nós entramos nessa faixa, nós destruímos a progressividade da esperança e cada vez mais entramos no abismo. Quando nos parece que estamos alegres, mas não é aquela alegre da consciência reta. Veja como as coisas todas se encaixam. Nós vimos aqui. É sempre assim. Olha só. Olha a cabecinha. Essa é a cabecinha do cara que toma todas, como você falou. Olha a cabecinha dele aqui que tem lá dentro do cérebro. Ele está celebrando, não está sentindo. Ele está celebrando. Ó, essa aqui é a do espiritualista, ou perdão. Veja bem, ele vira no espelho e sente Jesus. Deu para entender? É o que está na mente dele. É o que ele está emanando. Evidentemente que não é a imagem dele que está ali, mas ali está mostrando para a gente o que está na sua mente, nos seus pensamentos. De repente ele está até agradecendo a Deus, até mesmo as vibrações, né? As vibrações dele. Uma pessoa de fora que conseguiu uma vitória, conseguiu receber uma cura, conseguiu receber arrumar um emprego, né? Às vezes eu sempre já passei muito por essa situação. Então a gente fica naquela contemplação, naquele pensamento, né? Pensamentos bons, né? Vibrações boas. É isso. Ser materialista é estar ligado nas coisas do mundo material. É, de certa forma, dar mais atenção às situações materiais em detrimento das espirituais. Que falávamos ainda há pouco. Ou seja, coisas em que se pode tocar, sentir prazer, eventos onde os desvios morais são pulverizados, etc. O contrário de materialista é o espiritualista, aquele que se liga primordialmente naquilo que o educa espiritualmente, está ligado em tudo que eleva seu espírito, além da matéria. São não necessariamente uma religião, mas assuntos e atitudes que o leve para algo maior, entre aspas, veja, dos sentimentos e valores que se incorporem ao espírito que é. E qual é a melhor maneira e a melhor forma de se entender espiritualista e de forma mais profunda? Porque existem materialistas católicos, budistas, adventistas, protestantes, mas a melhor maneira de se entender o espiritualista é através do espiritismo. Não tem outra forma, não tem outra maneira. É estudando a doutrina espírita. É que o espírita, a doutrina espírita é que nos dá mais oportunidade
oportunidade de aprender. Perfeitamente. Te explora mais os conhecimentos do ser, né? Do que é o espírito, né? Porque vives, porque morres teu corpo, né? Porque tens problemas, porque tens dificuldades, é tudo que nós estamos vendo. As outras procuram muito fazer julgamento pelos erros que nós cometemos, né? Mas não pode julgar mais. Sim, mas as outras ciências do sentido... Você não vai mais celebrar. Se eu te pegar celebrando, eu não vou te condenar, porque eu também não posso fazer isso. Sim, mas eu vou sentir e vou procurar. Mas, de um modo geral, o espírita é o que menos julga a gente. Pois é. E precisamos olhar o outro e sentir. Sentir. Sim. Bom, isso é resumo de várias definições. Está aqui escrito, né? Resumo de várias definições que nós procuramos e achamos. Isso aí é um resumo. Mas muito bem. Vamos agora aqui na conclusão 8. Aqui é que marca. Aqui é espírita. Livro dos Espíritos. Vamos ver o que diz a conclusão 8. Olha quem está ali. Lembra? O Agostinho era danado, né? Quando era jovem. Ele era Mas danado. essas coisas que ele fez de errado, se converteu em virtude, né? Pois é. A mãe dele conseguiu, a Mônica conseguiu, converteu. E naquela mesma reencarnação, ele já cresceu. Veja o despertar do espírito. O amor, né? Ele despertou, ele aprendeu tudo naquela reencarnação, não. Aquelas ilusões primeiras da materialidade, quando ele era jovem, não é? Ele se cercou daquilo, naturalmente ajudado por outros, mas quando ele despertou, A força desse amor, né? Dessa mãe dele. ele colocou aquilo que já estava na memória em evidência e conseguiu fazer com que a memória existencial surgisse viva e latente, com força em sua mente. E passou a realizar o trabalho. Já estava programado no seu planejamento reencarnatório. Mas vamos ver. Estávamos cobertos de razão quando dissemos que o Espiritismo matou o materialismo por meio dos fatos. Tivesse produzido este único resultado, e a ordem social já lhe deveria muita gratidão. Ele, porém, faz mais, mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. O número dos que ele levou a melhores sentimentos, neutralizando as más tendências e desviado do mal, é muito maior do que se pensa e cresce todos os dias. Viu? O número do que ele desviou das tendências do estado do mal é muito maior do que se pensa. É o teu caso, é o meu, é o caso da Ingrid, da Cris, da Rose, se bem que a Rose está fora de tomar todas, eu não sei. Do Cleiton, do Cid, da Leila. E realmente o número é muito maior, porque tem aquele que não vem mais à casa espírita, mas ele já recebeu dados que ele sabe que não deve fazer determinadas coisas e ele não faz, embora não esteja comparecendo, embora não esteja vindo. Pode crer. Quer dizer, ele não explorou aquele conhecimento que recebeu. Ele fica estagnado naquele recebimento. Ele poderia estar explorando, né? E ficar muito melhor para o amanhã. Estaria melhorando-se espiritualmente e também melhorando o seu perispírito, que é importante demais. Muitos poucos falam na condição necessária do perispírito e da melhora que nós promovemos. É o corpo que nós temos e que nos acompanha. Esse morre. O perispírito só morre na segunda morte, quando nós melhorarmos, mas tivemos que sair deste vínculo do planeta Terra. Esse é o detalhe. Esse corpo
morre agora, nessa existência. Mas o perispírito não. O teu perispírito vai continuar. Se você estiver doente, ele vai continuar doente. Se você estiver com qualquer problema relativo a enfermidades, ele vai continuar com enfermidades. E se você estiver numa cama, num leito aqui na terra, quando você morrer, por um problema de enfermidade, quando você for lá, você vai para um hospital lá no plano espiritual para cuidar do perispírito, que ele está doente também. E aí? Então, nós estamos também depurando o nosso perispírito. Por quê? Porque quando nós deixarmos esse corpo, nós vamos viver com ele. Ele vai ser a nossa ferramenta de trabalho. E nós só vamos deixar esse perispírito, esse corpo perispiritual, quando nós subirmos para um patamar melhor. Ou se de repente tiver vontade, não é? Ir para um patamar inferior. Como tem muitos por aqui que não estão cuidando do perispírito. Eles estão estragando o perispírito. Estão queimando, estão colocando problemas no perispírito. Então, não tem como voltar para o planeta Terra, vai para um plano inferior. E lá eles vão sofrer a queda da segunda morte. É uma queda. Mas se nós formos nos elevar, nós vamos ter uma segunda morte para um plano superior. E esse perispírito que nós vamos formar nesse plano superior, ele já terá melhor qualidade do que aquele que está nos habitando. Porque nós promovemos a depuração desse perispírito. É um corpo que todos nós necessitamos para trabalhar até nos tornarmos espíritos puros. A gente precisa pensar nisso. Eu quero ter um corpo melhor. Sim, então te cuida agora. Cuida de você, cuida do corpo que você está habitando, hospedado na terra. Para que o teu perispírito também seja melhor. Porque nós estamos ligados célula a célula. Se são 100 trilhões de células no corpo físico, aproximadamente, como nos falam, o perispírito também tem 100 trilhões de células, todas elas ligadas, uma a uma, ao corpo físico. Esse desligamento é feito quando nós partimos daqui. E quem faz esse desligamento são espíritos especializados, desligando o perispírito do corpo físico. É um desligamento, como se estivesse tirando a tomada de cada uma das células. Quando há falência de órgãos. Nós vamos ver isso aqui. Quando há falência de órgãos, né? Deve ser eles desligando. Eles nos falam de vez em quando. Não morreu, foi falência de órgãos. Né? Oi? Falência de órgãos. Ah, sim. Não, a falência do órgão é a falência do órgão no corpo físico. Sim, mas já certo? são eles também. Mas também lá no perispírito está acontecendo a mesma coisa. Está acontecendo a mesma coisa. Em estágios diferentes, né? Porque o nível fluídico do perispírito é um nível fluídico do corpo, é outro, né? Sim. Então, mas é isso. O perispírito também está doente. Tem espíritos que desencarnam e o perispírito fica 2, 3 anos no hospital, se cuidando. Não tem como. Tem espíritos que desencarnam e que o espírito fica dormindo 1000 anos, porque tem necessidade. Ele está todo perturbado espiritualmente, não tem condição de se aprumar. Tem espíritos que estão esperando 100 anos, 1000 anos, 200 mil anos para reencarnar e não tem condição de reencarne. Há muito tempo atrás, eu sonhei E aí? com minha mãe, há muito tempo atrás. Minha mãe já tem quase 40 anos por aqui, né? E eu reclamava que ela tinha sumido. Aí ela falou para mim, não, minha filha, eu estava internada, eu estava no hospital. Agora eu estou curada, agora eu não preciso, agora eu não estou mais no hospital. Eu estou curada. Foram os últimos sonhos que eu tive com ela. Isso acontece, com certeza, mas é assim mesmo. Gente que desencarnou com problemas doentios, hospitalizado, doente, em casa mesmo, na cama, não vai levar. O filho dela deu pedra. Né? Veja bem,
em situação normal. Agora, se você estiver em sintonia com aqueles espíritos inferiores, aí é outra questão. Aí é outro problema. Eles também te levam. Por exemplo, gravou um vídeo, ele assistiu, ele é médico, ele viu uma sombra negra entrar e levar o paciente dele. Ele conta um vídeo no YouTube com ele. E ele é evangélico, tá? Ele é da Assembleia de Deus. Você está em sintonia com o mal, a tua companhia também será maligna. E os espíritos das trevas também sabem fazer isso tudo. Eles também reencarnam, também desencarnam, tudo isso eles fazem. Eles têm laboratórios especializadíssimos, muito maior que nós temos aqui na Terra. Eles têm laboratórios para tudo. E eles fazem daqueles que estão no mesmo nível deles, na mesma sintonia, e eles levam, eles escravizam, e quando eles desejam para trabalhos que eles têm a fazer, eles tornam até aqueles corpos espirituais ovoides. Isso é a espiritualidade faz. Então veja o que acontece com esses espíritos que estão reencarnados e que só produzem o mal, só fazem o que não presta. Problema sério. Eles terão as mesmas companhias. Faz o L. Faz o L. Não sei. Oi? Faz o L. É sintonia. Não sei escravo dele lá. Espíritos têm que resgatar o homem da matéria. O espírito tem que resgatar o homem da matéria. Isso aí é uma frase de Lázaro, né? O sangue libertou o espírito, o sangue resgatou o espírito, e o espírito tem que resgatar o homem da matéria. O que ele está dizendo? É tirar o homem da materialidade e mostrar que ele é um instrumento do espírito para que ele evolua espiritualmente. Sai da materialidade. O evangelho tem tudo. Diga, Leila. Voltando na questão do desligamento do perispírito, que eu fiquei com dúvida. No caso, a espiritualidade está fazendo aquele desligamento. Mas se os paramédicos estiverem tentando ressuscitar, fazer aquela ressuscitação da pessoa, dar choque no peito, essas coisas. Não, mas acaba atrapalhando? O fazer retornar o corpo a ter condição do espírito habitar é uma condição normal. Os instrumentos estão aí para isso. E só vai acontecer se realmente houver a necessidade. Senão, ele desencarna mesmo. Aqueles que conseguem ser reabilitados é porque precisava ser reabilitado. Aquele que não consegue é porque ele tinha que partir ali mesmo. Mas esse apelo que a equipe médica fica para salvar a vida atrapalha a espiritualidade? Não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. A espiritualidade não interfere no livre-arbítrio do homem. Em qualquer situação. Em qualquer situação, mesmo que você esteja sendo assistido pela espiritualidade, se você achar que tem que fazer alguma coisa indevida ou benigna, você fará. É um problema teu. A tua obediência ao melhor vai depender do teu grau de conhecimento, né, e do comportamento que você tenha. Porque se você estiver num problema qualquer que seja, quaisquer que sejam os problemas que você estiver introduzida, certo? Se você estiver benignamente saudável espiritualmente, você vai receber todas as orientações inspirados pelos amigos espirituais que estiverem ali também trabalhando naquela situação. Então você vai agir de acordo com as necessidades que se fazem necessárias. Mas você tem o livre-arbítrio. Você poderá fazê-lo ou não. Depende de você. Ok? Ninguém interfere no livre-arbítrio do outro, nem Deus. Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Por isso que uns matam, outros não matam.
Uns fazem o mal, outros não fazem, porque cada um faz o que quer. Se Deus interferisse, ninguém faria o mal, porque Deus não é mal, Deus é benignidade. Então, não há interferência, né? Agora, se você estiver em sintonia ruim, maligna, aí eles interferem em você. Aí esses espíritos não querem nem saber se você tem livre-arbítrio ou se você não tem. Certo? Eles vão interferir em você. E interferem violentamente mesmo. Não com os amigos espirituais benignos, aqueles que cuidam da gente. Eles interferem mesmo com vontade, para te tirar do sério, para te jogar na lama. Porque eles já estão na lama e eles querem mais companhia. É assim que eles fazem. Esses interferem. Interferem porque você está em sintonia com eles. Não porque eles sejam dono do teu livre-arbítrio. Me façam entender? É porque você deixa campo para que eles atuem fortemente em você. É isso aí. Muito bem. Nós vamos parar nesse slide por causa da hora. Então, esse slide daqui, nós veremos no próximo encontro, como está ali, revendo. Nós vamos rever algo aqui que faz parte de tudo que nós estamos assistindo, de tudo que nós estamos comentando e falando. E aí então nós vamos fazer essa revisão para reavivar um pouco mais a nossa memória. Muito bem. Alguém quer dizer alguma coisa, falar algo? Pode falar, esteja à vontade. Ninguém quer falar mais nada, ninguém quer dizer nada, ninguém quer fazer nenhuma pergunta. Está todo mundo sabido. Oi? Está todo mundo sabido. Todo mundo sabido? É. Que bom. Então na próxima eu vou sentar aqui e você vem para cá. Está todo mundo sabido, está nada, nós estamos aprendendo. Eu sei, cara. Sabe quem aprendeu mais? Sabe quem aprendeu mais esse tempo todo que nós estamos aqui? Eu sei. Eu. Perfeitamente. Com certeza. Sabe por quê? Porque eu me dou o trabalho de pesquisar. A cada vez que eu passo os slides, eu procuro renovar. Tem inserções. Essa aqui é uma inserção que eu fiz. Não tinha da vez passada. Então a gente está sempre... Eu de vez em quando estou lá na cozinha, mexendo lá nos meus parados. Daqui a pouco eu me lembro de uma coisa. Aí eu vou lá no quarto, lá onde estão os meus aparelhados, escrevo para não esquecer, porque senão eu esqueço. A minha memória não é, a minha caixa cerebral aqui não está guardando bem. Os neurônios estão com preguiça. Fazem um sinapse, começa a fazer e trava no meio do caminho. Segundo Não completa a sinapse. os angeólogos que estudam sobre os anjos, falam que as pessoas do 19 de abril, o anjo da guarda desse dia, é Deus que inspira. Significa Deus que inspira. Isso para quem nasceu no dia 19 de abril. E como eu. Para outras pessoas que têm, né? Crença deles, né? Todos nós somos inspirados, né? Tem a inspiração dele. Ele em hebraico é tabela, né? Não, o nome dele, mas traduzido para o português é Deus que inspira. Tá certo. Muito bem, então vamos encerrar o nosso encontro agradecendo ao Pai, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais que aqui convivem conosco nesse momento, nos inspirando, né? Como disse a graça, Deus inspira, com certeza, né? Porque só com a permissão de Deus a inspiração pode acontecer. Então podemos dizer que realmente é Deus que inspira, elevando o nosso pensamento cada vez mais, atingindo os patamares dos amigos espirituais mais elevados. Vamos dizer assim: Jesus querido,
como te agradecer a oportunidade de aqui estarmos e do aprendizado que estamos recebendo. Oh, Jesus, muito obrigado. Nossas palavras ficam desse texto, porque não temos melhores que possam realmente expressar o nosso sentimento. Muito obrigado, Jesus. Aos amigos espirituais, guias e mentores desta casa, guias espirituais de cada um de nós, a falante do nosso querido Eurípides Passanufo, muito obrigado, queridos irmãos. E todos aqueles que vieram nos acompanhar no plano espiritual, agradecemos a presença e voltem sempre. Nós os receberemos sempre com muito carinho. Muito obrigado pela presença. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Um bom dia para todos nós.